Nesta edição, voltamos a falar de paternidade e registro civil, destacando o trabalho desenvolvido pelo NUPAR, o Núcleo de Promoção da Paternidade de Nome Legal do Ministério Público da Paraíba. Para isso, recebemos no nosso estúdio a promotora de justiça, Adriana França. Promotora, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio. Muito obrigada, estamos aqui sempre à disposição de vocês. No programa anterior, nós falamos sobre a importância do nome do pai na certidão de nascimento do filho. Mas o subregistro de paternidade ainda é um problema muito recorrente na Paraíba e no Brasil? Ainda. O número ainda do subregistro ainda é muito elevado, tanto na Paraíba como todo no Brasil, né? O subregistro são aquelas crianças que nascem e não são registradas no primeiro ano do nascimento e nem no primeiro trimestre do ano subsequente, né? Elas nascem e as mães não registram, né? Nem a mãe nem o pai não fazem o registro de nascimento. Fica sem nenhum tipo de documento. Quais são as causas para que aconteça tanto esse número de subregistro no país? A principal causa do subregistro é a desigualdade socioeconômica do país. Mas o IBGE, ele também aponta outras causas, como o custo de deslocamento para o cartório de registro civil, a inércia dos pais, dos genitores, em ir registrar o filho, né? A ausência em determinados municípios da existência do próprio cartório de registro civil, né? A migração daquela família de uma cidade para outra que sai e acaba não registrando a criança na cidade do nascimento. E dentre essas, existem outras causas, né, que acabam acarretando esse número elevado do subregistro. Promotora, quais parcerias foram realizadas para garantir a efetividade do projeto Nome Legal que levou à criação do NUPAR? Nós temos o nosso primeiro grande parceiro, que é o Hemocentro, né? Através da Secretaria de Saúde do Estado, que disponibiliza ao Ministério Público, ao NUPAR, que a gente possa fazer os exames de DNA de forma gratuita para a população, né? Então, aquele pai que vai lá e não tem certeza de que realmente aquele filho é seu, então a gente disponibiliza para ele, né, a realização do exame de DNA totalmente gratuito, através dessa parceria entre Ministério Público e Governo do Estado, né? Através do Hemocentro, que realiza o exame assim, com excelência, né? Eu visitei o Hemocentro e é feito assim, de uma forma muito séria o exame de DNA, é de excelente qualidade. Além do Hemocentro? Além do Hemocentro, nós temos também os parceiros que são os cartórios de registro civil, né? De todo o estado. Então, toda certidão de nascimento que chega lá, registrada apenas com o nome da genitora, automaticamente, com a nossa parceria, o cartório já envia ao NUPAR aquela certidão só com o nome da mãe, com os dados, os endereços da mãe. Aí o que é que o Ministério Público vai fazer? Entrar em contato com a genitora, para a gente primeiro fazer o trabalho de conscientização da importância do reconhecimento do pai na certidão de nascimento, procurar saber aonde ele está, aonde reside e tentar buscá-lo para que ele realmente faça o reconhecimento da paternidade, né? Com todos os mecanismos que o NUPAR tem, através, primeiro, audiência de mediação, depois, se não tiver a composição, o exame de DNA, até se chegar ao reconhecimento espontâneo, né? E quando não há o reconhecimento espontâneo de paternidade, o que é feito? Caso o pai chegue lá e diga que não faz exame de DNA e que não reconhece, então só existe uma alternativa. O próprio Ministério Público pode ingressar judicialmente com ação de investigação de paternidade na Justiça Comum. Ou caso a parte tenha advogado ou a Defensoria Pública, também pode ser através da Defensoria ou de advogado particular. Promotora, e dentro dos presídios, como é o trabalho do NUPAR? A gente faz mutirões dentro do presídio, de todos os presídios da capital. Algumas mães nos procuram e dizem que o suposto pai se encontra em tal presídio, no PB1 ou no Roja. Então, como a gente sabe,
a dificuldade do recambiamento desse preso para nós, para o NUPAR, porque isso acarreta para o Estado um custo, né, de recambiamento. São muitos presos, a demora de trazer é muito grande por conta de toda a estrutura, né, carcerária, que a gente sabe que é difícil hoje, né? São muitos presos, a dificuldade estrutural é muito grande. Então, como é difícil o recambiamento, ao invés de a gente esperar que o preso venha, a gente vai ao preso, né? E leva o processo, mostra a história da mãe, pergunta se realmente aquela criança é filho daquele apenado. E, por incrível que pareça, quase 100% de reconhecimento desse portanto, sem exame de DNA é realizado dentro dos presídios. Promotora, no caso da mãe que se recusa a registrar o nome do pai na certidão de nascimento do filho, ela pode ser responsabilizada na justiça por causa disso? Não, não existe uma punição assim, uma previsão de punição, né? Criminal para isso, não. Na realidade, ela está renunciando um direito que ela não pode, né? Porque é um direito irrenunciável do filho ter na certidão de nascimento o nome do seu pai. O que ela não pode é tirar isso daquela criança ou daquela adolescente, né? Mas não existe nenhuma punição, não, para esse tipo de conduta, não. Promotora, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse para os telespectadores quem pode recorrer ao NUPAR e como isso deve ser feito. Toda a população, né, toda mãe ou todo pai que tenha um filho, né, e que queira registrar e que ainda não foi registrado, pode procurar o nosso NUPAR, que fica no centro da cidade, vizinho ali na rua Rodrigo Chaves, vizinho ao Hotel JR, funciona ali o nosso núcleo. Então, qualquer pessoa do povo que esteja nessas condições, que tenha um filho que não tenha sido registrado pelo nome do pai, pode procurar o nosso núcleo e lá vão ser atendidas por promotores de justiça, que vão saber inicialmente toda a história daquele relacionamento, de como foi o nascimento, a causa do fato do pai não ter registrado. E a partir daí, da junção da história, aí se marca uma primeira audiência, né, onde vai se tentar compor espontaneamente. E aí vamos seguindo a etapa, caso não queira, o exame de DNA. E nós funcionamos todos os dias. Então, estamos lá à disposição de qualquer das pessoas. Ressaltando aqui que é necessário levar a certidão de nascimento da criança, os documentos pessoais da genitora ou do genitor e principalmente, né, que a maioria dos casos são certidões que não têm o nome do pai, principalmente a localização do pai, aonde a gente pode encontrar. Porque muita gente chega lá e diz, não, mas eu não sei o endereço. Então, fica difícil a gente tentar localizar sem saber aonde se encontra esse genitor. Então, o dado da localização do pai é de extrema importância para que aquela genitora ela leve para nós. Promotora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista. De nada, estamos aqui à disposição de vocês sempre que precisar. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público Paraibano você pode encontrar no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.